Olá, sou a Etelvina Vaz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Nossa proposta aqui é contribuir com conhecimentos, com entrevistas inspiradoras para você conquistar, sua saúde, sua plenitude de uma forma tranquila, e a gente fazer a prevenção das doenças, a prevenção da sua saúde física, mental, emocional. E hoje nós temos um convidado aqui mais que especial. Vamos falar sobre saúde de uma forma plena, saúde integral, Vamos falar sobre permacultura. Vocês conhecem, sabem o que é permacultura? Então, hoje quero ser aqui, já vou anunciar nosso convidado, professor com mestrado na Europa, um currículo fantástico, e a gente vai conversar aqui hoje com o professor Guido Cavalcante. Olá. Muito bem-vindo, Guido Cavalcante. Eu quero que você se apresente aqui, porque o currículo é muito grande, eu não vou nem me arriscar, a falar tudo, mas eu queria que você compartilhasse um pouco aí da sua trajetória, dos seus objetivos e como é que a gente vai aqui contribuir para quem está nos escutando hoje. Nossa, então, bom dia, que honra estar aqui, felicidade a todos aí que estão assistindo aqui, que honra lhe conhecer pela primeira vez, me sinto aqui já entre amigos, que bom estar aqui. Bem, sobre mim, sempre é difícil falar porque nós somos vários ao longo da vida, A gente vai passando por tantas etapas e a gente vai sendo vários, Eu, no começo da minha vida, tive uma vida muito focada no direito, muito jurídica, mestrado, concurso, trabalhava na junta de recursos na INSS, tinha uma vida muito tradicional, mas chegou um momento da vida e a vida balança, a vida modifica e aquilo aí chegou um momento de não fazer tanto sentido, e aí eu não larguei, mas também comprei um sítio e fui morar, era perto da cidade, consegui manter durante um bom tempo essa vida paralela de estar trabalhando na cidade, continuar dando aula de direito, trabalhava na junta de recursos no INSS, mas ao mesmo tempo já estava com o pé plantando e criando animal, eu sou vegetariano, assim, para que eles sejam livres e vivam bem, e naquele período acabei acumulando muito conhecimento da vida, de uma vida mais natural, de uma vida mais simples. Foi daí que surgiu a permacultura, que é uma ciência, a ciência da permanência, a ciência de estar onde estiver, se mantendo um agente ativo, positivo, e não um agente consumidor, um agente transformador para o próprio ego. Permacultura é uma ciência que explica como permanecer num lugar de maneira sustentável, de maneira harmônica. E aí acho que deve ter sido por isso que a Adriana Barros, a minha queridíssima amiga, recomendou para a gente vir conversar sobre saúde, porque de alguma maneira acaba englobando isso também. E aí, recentemente, há 2 anos, minha vida mudou de novo. Minha mãe teve um AVC, tive que me mudar de cidade para estar por ela, De repente, minha mãe teve um AVC severo e aí se tornou minha filhazinha, acaba esses papéis se invertendo, e hoje, com muita honra e muito orgulho, tô agora em Garanhuns, continuo ainda mantendo minhas atividades jurídicas e de docência, mas agora por lá, e também continuo com o sítio ainda, não faço mais os eventos de permacultura que eu fazia há 2 anos atrás, por causa dessa mudança de cidade, mas continuo ainda tentando adaptar a realidade de uma agricultura de permacultura de sítio para a cidade, que também é possível, Que também é possível você fazer hortas no quintal, você também manter a filosofia da sustentabilidade em qualquer lugar onde você estiver. Maravilha, Esse tema eu acho que mais do que atualizado, A gente não tem como a gente falar da saúde, da individualizada, Nós estamos numa sociedade, nós estamos num sistema, nós estamos num planeta, e tudo que a gente precisa rever os conceitos, Hoje, tivemos aí como um sinal muito importante, O planeta está dando sinais todos os dias, e cada dia sinais mais intensos, Tivemos esses eventos agora em Rio Grande do Sul, então assim,
todos nós, não é o Rio Grande do Sul que é responsável, né, por esse evento, Sim, né? sim. É uma responsabilidade nossa, né, do Sim. mundo, né? Isso é as questões climáticas envolvem o planeta. Sim. Então a gente está precisando rever, né, Sim. nosso estilo de vida, né? Nós nos afastamos da natureza, né? Então eu já quero conhecer esse sítio, né? Se Deus quiser, eu vou marcar aí para a gente conversar e conhecer, né? É fantástico, a gente precisa rever nossos hábitos, nossa alimentação, a produção, né? E aqui, como nossa proposta do nosso programa Saúde, né, em Suas Mãos, é justamente isso, é promover saúde, né? Eu já tenho 30 anos de medicina, mais de 30 anos de medicina, e na faculdade de medicina a gente aprende muito a cuidar, né, da doença, não é? Mas muito mais importante é a gente promover a saúde, que são coisas diferentes. E eu era criança, a palavra câncer nem se pronunciava, né? Se chamava CA, aquela doença, né? E hoje tá aí, 2030, a cada 3 pessoas, 2 vão ter câncer, vai superar doenças cardiovasculares como causa morte no mundo, e está todo mundo achando que isso é normal, né? E não é normal, né? Nosso corpo, nosso sistema imune está pronto, a gente todos os dias produzimos 20 mil células, né, cancerosas, etc. Mas quando a gente está equilibrado, a gente não desenvolve câncer, etc. Não somos refém na nossa genética. Mas tudo isso depende de quê? Do nosso estilo de vida, da alimentação. De onde vem o alimento, né? Então, a terra, né? Mexer com a terra, esse contato com a natureza, a sociedade está doente porque nos afastamos da Mãe Terra. Exato. Você tocou no ponto central de tudo, né? O estilo de vida que os tempos modernos impuseram está transformando o planeta de uma maneira muito severa e ruim, e acaba se refletindo também na saúde individual. Então, a saúde individual, ela está em declínio, é notório ver que às vezes as pessoas até estão vivendo mais, agora a qualidade de vida que elas estão tendo, como você bem disse, a medicina conseguiu avançar dentro dessa parte científica, do positivismo, do entendimento científico do corpo, mas a gente perdeu a conexão do entendimento humanístico, do entendimento de valores, do entendimento mais... Não vamos aqui falar de espiritualidade apenas, mas vamos também perceber que a parte de valores, a parte de ética, a parte de comunidade, a parte de integração, a parte comunitária, ela está sendo agredida por uma sociedade que visa o egoísmo, que visa o crescimento individual. A gente vive, Bauman fala, né, tanto da sociedade fluida, e também a gente vive hoje a sociedade do espetáculo, né, a sociedade do engrandecimento do seu próprio nome, o engrandecimento do ego, o engrandecimento de si próprio. E esse tipo de valor que a sociedade hoje preza, de ter, ser, crescer, aparecer, é totalmente contraditório com a lógica do planeta, que é uma lógica, quando você vai numa mata, quando você percebe um sistema natural puro e verdadeiro, você vê que ali é uma lógica comunitária, é uma lógica de colaboração, é uma lógica de integração, de harmonia entre os indivíduos. E hoje a gente vive essa sociedade de buscas individuais, cada um querendo mais a todo tempo. Então, você já conquistou sua casa, agora quer uma casa de praia, depois de uma casa de praia quer uma casa de montanha, depois quer um carro melhor, que seu corpo seja perfeito, que você seja o mais belo, que você seja o mais lindo. E essa busca desenfreada, que infelizmente é muito valorizada por essa sociedade do espetáculo hoje, de TikTok, de Instagram, de mídias sociais, que ensinam que essa é a busca, esse é o caminho da felicidade. Quando a gente observa que os antigos, e pela sabedoria clássica que a gente vê, que pessoas antigamente viviam vidas muito boas, simples, em humildade, comunitariamente, usando o corpo de maneira adequada, né? Eu acho que saúde vem de sabedoria. Eu acho que sabedoria e saúde são coisas muito interrelacionadas. Então, pessoas que têm uma visão sábia da vida vão ter necessariamente uma saúde boa, porque elas vão ter vão ter estilos de vida equilibrados, né? Então elas não vão ser vítimas
da gula desenfreada, elas não vão ser vítimas da preguiça desenfreada, elas não vão ser vítimas do abuso que a beleza impõe a elas. Então, a sabedoria e a saúde são coisas que devem caminhar juntos. E, infelizmente, sabedoria é uma coisa que só se desenvolve com silêncio, só se desenvolve com observação, com contemplação, com ambientes adequados, né? Então, é importante esse lado científico da medicina e da saúde, lógico que é importante a gente entender todos os aspectos do corpo e as substâncias e o funcionamento, mas a gente também não deve esquecer a parte da sabedoria de vida, da filosofia, da meditação, da abstração, dos valores humanos, que isso também são questões que também trazem saúde, né? E o contexto, né? Assim, a própria Organização Mundial de Saúde, né? Que saúde é saúde física, é saúde social. Então, a gente, né? Para a gente estar feliz, a gente tem que estar, né? Sem ser egoísmo, né? Uhum. E o próprio autocuidado, o amor próprio, primeiro esse primeiro amor, né? Mas para você ter esse cuidado, esse zelo por você tem que ter a inteligência emocional, né? Tem que estar com sua equilíbrio, né? A palavra mágica é equilíbrio. Não existe radicalismo, né? Mas tudo na natureza, né? Os animais, a natureza de uma forma plena, né? Essa abundância, essa diversidade, essa riqueza que é, né? A planeta Terra, tão bonito, né? Os elementos da natureza, a água, né? Que é o elemento primordial. As pessoas esquecem no dia a dia. É tão corrido o dia que esquece de tomar água, uma coisa tão simples. Então, as pessoas, às vezes, entram num ritmo de vida, robotizados, né? E não tem mais conexão, as pessoas não conversam mais. Você chega no restaurante, está todo mundo com o celular na mão, né? Então, tudo isso vai contando para a nossa saúde, né? Para essa saúde de uma forma plena, né? A gente precisa conviver, a gente precisa conversar, a gente precisa viver todas as emoções, né? Não existe uma vida perfeita, um mar cor-de-rosa. A vida tem momentos de tristeza, né? Recentemente agora esse filme, né? O Divertidamente, né? 2, eu acho que quem não assistiu, assista, porque é bem real. Aquilo ali, a gente precisa ter equilíbrio para administrar as emoções, né? E ter se respeitar, né? Respeitar quem é você, respeitar sua individualidade, né? Essa coisa de estar das redes sociais, desse corpo, né? As pessoas hoje estão perdendo a saúde, perdendo até a vida, né? Por um conceito de beleza. O que é beleza, né? Beleza é você estar feliz, é conquistar a sua felicidade, é estar empolgado com a vida, celebrar a vida todos os dias, viver o aqui e o agora, né? Exatamente. Então, a gente está às vezes, muito no passado, as pessoas muito deprimidas no passado, então a ansiedade enorme porque está no futuro, né? E não estamos vivendo o aqui e o agora de forma plena, né? Isso vai gerando um impacto, né? Não é só nos adultos, né? As crianças hoje, né? Estão com depressão, com todos os problemas, né? Alimentares, crianças com problemas, né? Então as crianças não têm mais a infância, né? E a criança é sábia, né? Ela adora, né? Estar com a natureza, com os elementos, né? O ar, a terra, o fogo, né? Então essa conexão com a natureza a gente precisa resgatar, né, de várias formas, não é? Para, Guido, a gente reconquistar a saúde, né, nossa e do planeta. Você falou uma coisa fundamental, né, que eu acho que um dos grandes elementos que está doente na humanidade hoje é uma doença da nossa atenção. Nossa atenção ela está doente porque a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas a tecnologia constantemente está nos chamando a compre, seja. Então você não está nunca. É muito difícil numa cidade você estar presente consigo próprio onde você está. Então sempre tem algum estímulo externo, sempre tem alguma notícia nova, sempre tem alguém tentando comprar a sua atenção, que seja dessa religião, compre isso, seja aquilo, uma mensagem de celular, uma nova foto. E a atenção das pessoas ela está doente porque é muito difícil você nesse estilo de vida moderno, desenvolver uma capacidade de silêncio, desenvolver uma capacidade de contemplação interna, desenvolver autoconhecimento, que é a chave da saúde, né? Essa autodescoberta, essa integração de si próprio, essa capacidade de conhecer a si próprio,
é uma ferramenta que necessita de espaço, silêncio, natureza, leitura, estabilidade, meditação. E são coisas que a cidade não proporciona e que o estilo de vida moderno não proporciona. Inclusive, o estilo de vida moderno é muito contrário a isso, né? Basicamente, o estilo de vida moderno é se acelere, seja mais, tenha mais, cresça mais, tenha isso, seja aquilo, o tempo todo lhe cobrando, o tempo todo lhe chamando a atenção. Então, você está tentando aqui... A gente teve aqui que desligar o celular porque a gente está aqui numa conversa boa, mas o mundo aqui está acontecendo e deve ter já várias pessoas aqui tentando chamar a nossa atenção e graças a Deus não vão conseguir. Sim, estamos, né, com os aqui, aparelhos desligados. Estamos, né? aqui isolados nesse momento, mas no momento que a gente voltar a ligar o celular, vai chegar propaganda, vai chegar tentativas de captar nossa atenção, porque a atenção hoje ela é monetarizada, né? Então, quantos likes você tem, quanta capacidade de... o influencer, né? Hoje nós vivemos a época do influencer, da pessoa que capitaliza as atenções e consegue chamar a atenção e as pessoas acabam sonhando com isso e o corpo delas vai ao longo do tempo cobrar isso, né? Cobrar que ela não olhou para si, ela não contemplou, ela não silenciou, ela não usou o corpo dela como a natureza pede. Porque a gente passou bilhões de anos no nosso desenvolvimento, a gente acordava com o sol, a gente dormia com o pôr do sol, a gente não comia 3 vezes por dia exatamente, a gente comia depois de trabalhar, a gente comia o que a natureza dava, a gente não comia conservados, a gente meio que usava o corpo de uma maneira adequada, porque a gente estava dentro do ciclo desse planeta que nos desenvolveu, né? Se a gente observa a história dos seres vivos, dos animais como um todo, a gente está totalmente integrado aos ciclos da Terra, né? Ciclos de verão, inverno, outono, primavera, noite, dia. Nem sempre você vai ter comida em abundância, nem sempre você vai ter aquele tipo de comida sempre. Às vezes você está na estação da melancia, você vai comer melancia, às vezes você está na estação da manga, você vai viver de acordo com aqueles ciclos, você vai comer comidas diferentes, E o nosso estilo de vida moderno nos colocou em gaiolas de acorde 6 horas, comece a brigar pelo trânsito, coma exatamente aquela comida rápida, depois sente e fique respondendo e-mails. E a gente leva vidas muito antinaturais, né? Antinaturais e vidas que não propiciam autoconhecimento, porque não existe, infelizmente, esse tempo de autoconhecimento as pessoas não estão vivendo, né? Elas tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, tomam remédio para ficar feliz, né? Uhum. E vive nesse piloto automático, daí não para, né? A gente precisa parar, né? A gente precisa ter nossos momentos de pausa, a gente precisa trabalhar, sim, precisa trabalhar, mas a gente não precisa perder a saúde por conta do trabalho, a gente não precisa abrir mão de ter momentos, né, de paz, para fazer uma boa leitura, né? Como os italianos, né? Eles têm a hora de não fazer nada, né? A gente tem que fazer várias coisas, né? E claro, mas vamos procurar fazer as coisas, contribuir para o mundo, né? De alguma forma, tá melhor, mas sem perder, né? A nossa essência, né? Esse estilo de vida realmente está trazendo transtornos, né? Cada dia as pessoas estão mais ansiosas, mais deprimidas e mais doentes. A gente conquistou, claro, que a longevidade a humanidade conquistou, né? A gente está vivendo mais, mas está vivendo mais como, né? Com tantas sequelas de doenças, com limitações. Então, vamos viver, né? Literalmente falando, mais, né? Nosso DNA está pronto aí para viver 120 anos. E existem as zonas azuis, né? Que já conquista isso. Mas tem um equilíbrio. As pessoas querem uma forma mágica para ficar novo, bonito, jovem. Não existe isso. Existe um investimento no seu dia a dia, né? Você tem que se alimentar bem. Então, a gente não está se alimentando, a gente não se nutre, né? A gente se alimenta, mas não fornece os nutrientes que a célula precisa. Então, a gente está consumindo cada vez mais e cada vez
ficando desnutridos, né? A gente não está fornecendo as matérias-primas adequadas, né? Sim. Com essa, tudo é fast, tudo é rápido, né? Cadê o nutriente? Cadê a água? Cadê o bem-estar? Cadê a atividade física? Estamos, né? Está aumentando cada ano mais, saiu agora há pouco, ao sedentarismo. Não existe saúde com sedentarismo. Não é o corpo perfeito, malhado, não é? Não, mas é um movimento. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, a gente precisa se movimentar, fazer uma atividade física, fazer o gerenciamento das emoções, dos estresses. A gente faz uma suplementação, também é importante, porque a gente não está dando conta da nutrição, dos nutrientes adequados que nosso corpo precisa para se manter em funcionamento. E a saúde tem que ser a prioridade. Nossa, porque o que é que vem depois da saúde? Aí vem tudo. Mas antes da saúde não pode vir nada. Né? O que a gente vai fazer? Tudo que a gente quer fazer é você estar com saúde. Né? A gente tem uma dor de cabeça, já vai atrapalhar teu dia. Né? Então vamos investir no maior patrimônio. Acho que a pandemia veio, deixou um recado importante, né? A Wall Street parou, né? E todo mundo queria comprar a saúde, né? Mas não está à venda. A doença, sim, você compra, né? Na farmácia. Vai lá, compra os remédios, cada esquina tem uma farmácia, e as pessoas vão fazendo esses medicamentos e acham que não tem efeito colateral, N procedimentos estéticos, mas vamos cuidar da essência, né? Porque o resto vai ser consequência. Nosso corpo ele vai refletir o dentro, né? O equilíbrio, a emoção. A gente tem um dia que a gente precisa chorar, a gente precisa viver os desafios, né? Não existe uma alegria eterna. A felicidade é a gente valorizar os pequenos momentos, as pequenas conquistas, as pequenas coisas, né? E a gente quer se comparar a todo mundo, né? Não, somos individuais, né? Uma orquestra, né? É tão bonito, né? Tem um violino, um violoncelo, mas imagine, né? Cada um tem uma contribuição mínima, mas faz diferença se ela não estiver ali. Então, somos todos um, né? Estamos todos conectados, né? Estamos no planeta Terra, né? Não existe nada que separe a gente. Somos todos estamos ligados, né? Cada um tem a sua religião, ninguém vai discutir religião aqui. Mas o universo, ele é perfeito, a natureza é perfeita. A gente precisa se reconectar, rever os hábitos, né? O planeta está aí e está nas nossas mãos. Vamos ter que mudar o estilo de vida. Não temos outra opção, né? O planeta está gritando e a gente precisa mudar de atitude. Eu falo um pouquinho da permacultura, que acho que tem muita gente que nem conhece. Curiosamente, eu tive uma vida, assim como todos nós, assim, de cidade, urbana. Meu pai teve um passado lá no sertão, mas ele tinha vindo para a cidade, eu tinha perdido toda essa conexão. E eu me sentia, como eu falei, nessa primeira fase da minha vida, eu estava muito focado no direito, na docência, no concurso público, no trabalho, e me sentia doente, triste, ansioso, depressivo. E esse processo que quase todos nós passamos, né, a gente acaba seguindo os modelos, né, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter filho, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter aquilo, e aí o corpo chega um momento que começa às vezes ele não desenvolve a doença física, mas desenvolve a doença emocional, né? Desenvolve a ansiedade, desenvolve a depressão. E aí tive aquele momento de vida difícil, meu pai faleceu, e aí você cai naquela depressão, e aí eu fui buscando novos caminhos de tentar me reestruturar, e aí acabei tendo a sorte, né, de fazer um negócio, comprei um sítio, não conhecia nada sobre agricultura e tudo mais, mas aquele contato me religou, né? Eu quis participar daqueles processos que estavam acontecendo ali de nascimento, morte, vida, você começa a querer se conectar com aquilo e aquilo te cura, né? Porque o seu corpo ele começa é como se fosse uma memória, né? Você acordar com o sol, você trabalhar para comer, quando você come uma coisa que você plantou, que você sabe que você colocou o suor ali, é diferente, né? E eu falo que todo mundo deveria buscar isso, não necessariamente todo mundo tem que ir para um sítio, mas eu acho que todo mundo tem que começar a se mover mais no seu dia a dia. As comodidades que a tecnologia trouxe do iFood, de uma pessoa para vir para sua casa, para limpar, para consertar, eu acho que isso também é um motivo de doença, porque as pessoas perderam a capacidade de fazer trabalhos manuais,
de consertar, de plantar, de arrumar, porque sempre tem alguém que arrume para elas, sempre tem alguém que compre para elas, sempre tem alguém que cozinhe para elas. E quando você sai um pouquinho dessa lógica e você tem que começar a fazer isso por você mesmo, até o exercício físico artificial ele acaba deixando de ser uma necessidade. Você não precisa mais ir para uma academia para você se sentir que o seu corpo trabalhou. Às vezes você não sabe pintar, mas você vai lá e pega graças a Deus, por exemplo, o YouTube é uma faculdade universal de tudo, assim, como pintar. Você vai lá e pinta. Então, eu não sei cozinhar, mas vai lá e tenta aprender a cozinhar. Só o processo de você cortar, o processo de você cozinhar, o processo de você consertar, o processo de você se mover, isso já faz parte do movimento que o corpo necessita. E aí necessariamente você vai comer melhor, porque você vai comer quando você está cansado, você vai comer quando você sentir fome, você vai dormir quando você sentir que seu corpo pede. E aí a natureza ela é uma grande mãe e uma fonte inesgotável de conhecimento, porque se você se permitir entrar no ritmo dela, o corpo ele se conecta a isso também, né? Então você sente fome quando tem que sentir fome, você sente sono quando tem que sentir sono. E a permacultura, essa é a tentativa de trazer para o mundo moderno o que os nossos ancestrais faziam. Então, nasceu na Austrália por E já faz tempo, né? Acho que foi em 1970, né, que surgiu, né, essa ideia na Austrália. Isso. Ele era um agrônomo que ele foi contratado para fazer um estudo sobre plantio de soja numa determinada localidade. E aí, quando ele viu do lado, tinham bosquímanos, que eram povos originários lá, que ele não entendia como é que a terra deles era tão produtiva, como é que a comunidade vivia lá há mais de 30 mil anos naquela mesma localidade, como é que as coisas funcionavam tão bem naquela comunidade indígena de 30 mil anos, que mal tinham tecnologia, e ele não conseguia ter o mesmo resultado com tratores, com química. E aí ele ficou muito fascinado com isso, e ele de repente começou a visitar diversas tribos. Inclusive ele veio no Brasil, ele foi analisar as tribos amazônicas, as africanas, e ele começou a sintetizar alguns tipos de práticas que eles faziam, de cobertura do solo, de compostagem, de seguir estações, de perceber como é que esses povos conseguiam conviver no mesmo local, e a presença daqueles povos tornava aquele local mais abundante de vida, de animais, de plantas. E percebeu, a gente está indo por um caminho errado aqui, porque a gente está indo num caminho de desvirtuar a nossa terra para ela produzir apenas um tipo de coisa, produzir uma coisa muito... a mesma coisa e a mesma coisa muito rápido, né? Eu quero que essa terra produza uva, então essa terra só vai produzir uva e tem que produzir 3 safras por ano. E aí você começa a desvirtuar a terra com venenos, com transgênicos. Enquanto, na verdade, essa não é a lógica daquela terra. Aquela lógica é, às vezes, ter uva, às vezes ter maçã, às vezes ter maracujá, às vezes não ter nada, às vezes deixar a terra descansar. E essa lógica o permacultor, ele é um observador dos ciclos naturais, né? Ele observa o que está acontecendo e acaba observando também o que está acontecendo dentro de si, né? Acaba sendo uma observação da natureza e aquelas lições que a natureza dá, dos ciclos, da espera, da paciência, da simplicidade, acabam sendo lições importantes para a cura dele próprio também, né? Do permacultor, do agroflorestor, que também está se curando no processo, né? Que está trabalhando para comer, que está vivendo de acordo com ciclos, que está respeitando o seu tempo e respeitando o tempo da terra. Esse tipo de reconexão é muito fundamental, porque a gente está seguindo um caminho de decrescência, né? Você vê que para mim a coisa mais preocupante que está acontecendo hoje é uma queda brutal de biodiversidade. As espécies, elas estão desaparecendo muito rápido, e não só as grandes, né? É porque a gente nem nota a quantidade de insetos que estão desaparecendo, a quantidade de anfíbios que estão desaparecendo. Tudo isso gera um desequilíbrio, né? Que a natureza tem um equilíbrio perfeito, né? Mas o homem está desequilibrado. Exato. E desequilibrou o planeta, né? É uma consequência, né? Mas tudo tem preço.
Estamos pagando o preço do desequilíbrio. Eu acho que um exemplo claro que todo mundo aqui acho que não notou, talvez você lembre que quando você era criança, que estava viajando de carro, a quantidade de insetos que estava no seu para-brisa, quando você viajava, sei lá, para Arco Verde, para o interior, quando você chegava aqui, a quantidade de insetos... Que tinha naquela parte da frente do parte carro, da frente, né? E hoje você não vê mais, né? Basicamente, você viaja hoje quilômetros... E não tem. E existe um estudo de um ambientalista inglês, ele provou que o mundo está ficando cada vez mais silencioso. Então, sons da natureza, sons de pássaro, isso é um ritmo muito rápido, de 30% a 35% da Esse ano, né, o recorde, né, de queimadas no Pantanal, então a gente teve o Rio Grande do Sul agora com a água, né, os rios, né, estão fora dos leitos, né, tudo consequência nossa, humana. O planeta, ele é a nossa casa, né? Como o hermetismo fala, né, tudo que acontece em cima, acontece embaixo, tudo que se reproduz no céu, se reproduz na terra. Existe essa correlação, né, do macro com o micro. Então, o planeta está doente, obviamente também nós estamos doentes, né, e tudo em nossa volta também está desequilibrado, porque nós somos entre os animais o que mais gera impacto, notoriamente, né, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade. E essa nossa capacidade de impacto está mal direcionada, né, tá direcionada aos egos individuais, né. A gente está usando essa nossa inteligência e capacidade para se engrandecer. Então, o ser humano sempre, a gente tem uma visão antropocêntrica muito devastadora, né? Então, a gente sempre pensa na utilidade que a natureza vai me dar, na riqueza que essa terra vai dar. E ela tem a obrigação de dar, né? Só dar, né? E a gente não está dando qual é o retorno que a gente precisa, né? A gente nem agradece, né? Tudo que a Mãe Terra nos dá, né? A gente precisa valorizar isso mais. A gente não respeita o ciclo, a gente não respeita o tempo, a gente não respeita o descanso dela, a gente não respeita que o mato é importante, que aquele inseto, que aquele bichinho que parece que não é nada, é só uma formiga, aquilo ali não me ajuda, não é nada. E a gente podemos ficar sem, né? Eu lembro de uma entrevista era um homem até muito sábio, né? Era o Chico Anísio, dizendo assim: qual é a utilidade que tem o hipopótamo? É um bicho que não serve de nada, não se come, não faz nada, mas é tudo essa visão de que toda a natureza tem que nos servir, tem que nos ser útil, tem que engrandecer a humanidade, quando na verdade a gente é uma cegueira, né? Uma falta de sabedoria, de perceber que só somos apenas um dos elos. Um dos elementos dela, né? Um dos componentes, né? Que a gente precisa respeitar, né? Zelar por ela. Exato. É nossa casa, né? É nossa casa, é nossa... Eu gosto muito daquela teoria da nave espacial, né? Esse planeta é uma nave espacial que está viajando no cosmos e é a única nave que nós temos, né? Sim, sim. E está com problema de vazamento, está com problema de lixo, é uma nave que está gerando problemas, mas a gente ainda tem essa visão de a gente constantemente cria barreiras, né? Meu país, a minha cidade, o meu bairro, a minha família, o meu trabalho, tudo meu, né? A noção de que nós somos a noção de coletividade, infelizmente, é uma noção muito abstrata para certas pessoas e difícil de fazê-las crer. E mudança, né, não é fácil, né? Mas a gente tem que mudar. Mas aí a gente tem que começar, né? A primeira mudança é você, né? Então, eu mudei radicalmente, né? Esse conceito, né? A gente tem um conceito na medicina que que saúde é a ausência de doença. E para as doenças a gente faz os remédios, né? Remédio é importante, mas quanto menos possível, né? Mas se a gente não mudar o estilo de vida, se a gente não mudar, a gente vai ter um preço, né? Então são escolhas. Então eu escolhi, né, ainda mudar radicalmente o meu estilo de vida, a minha alimentação. Então hoje plant base, né? A proteína animal o mínimo possível, porque está tudo contaminado, né? Os animais tudo com ração, até os salmão, né, hoje, né, com ração. Então a gente fica, né, tem que ter muito cuidado. Então eu prego muito, né, vamos nos alimentar, né, o máximo possível, né, do que vem da terra.
a gente tem uma ligação tão grande com a Terra, com a Mãe Terra, que é tudo que existe de componente na Mãe Terra faz parte da composição nossa, corporal, né? Então, por isso que é tão importante o que vem da Terra, porque aí meu corpo vai reconhecer aquilo como, né? É conhecido, né? Eu conheço, né? Apesar dos agrotóxicos, mas é melhor, né? Uma fruta com agrotóxico do que um produto ultraprocessado. Com certeza ainda é melhor, né? O corpo, pelo menos, ele vai reconhecer, né? E outra coisa que a gente estava conversando, até antes da gente marcar aqui nossa entrevista, era que você ia dar um presente aqui para quem estivesse nos escutando e fizer comentários. E eu queria que a gente abordasse, né? É um autor, né, que todo mundo conhece, né? Um autor francês conhecidíssimo por conta do Pequeno Príncipe, né? Todo mundo conhece. Quem não conhece, né? O livro O Pequeno Príncipe. Mas tem outro livro fantástico, né? Eu queria que você falasse um pouco desse livro fantástico. Quando a gente estava pensando aqui do que falar no podcast, eu estou muito influenciado porque eu estou lendo ele agora. Estou muito apaixonado, estou já no final. Ele foi lançado, eu acho que em 1948, acho que alguma coisa desse tipo, né? Já tem um tempo, né? Curiosamente, ele é um livro incompleto, porque ele morreu antes de terminar. Então, é um livro póstumo, que a gente não sabe o final dele, porque é quase de maneira mediúnica. Ele morreu de uma maneira muito próxima ao que ele escreve no Pequeno Príncipe, né? Quem já leu O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry sabe que houve um acidente de uma pessoa de avião, né? Que cai no deserto e tudo mais. O próprio Saint-Exupéry morreu. E ele tem muitas aventuras, né? Ele teve muitas, assim, ele se expôs, teve vários acidentes aéreos, né? Foram vários no decorrer da vida dele, né? Exato. E esse livro que está me influenciando muito, que eu estou muito apaixonado por ele, é chamado Cidadela, que é um livro que ele começou em 36, ele morreu em 48, não terminou, e aí as pessoas organizaram os capítulos, a gente não sabe exatamente a ordem, mas o livro é de uma beleza profunda, né? É um livro que eu até sugeri a gente conversar por aqui, e aqui eu também queria dar esse presente a todo mundo que estiver vendo o vídeo, é só mandar o seu e-mail assim, eu vou enviar o PDF também, quero compartilhar. É um livro em domínio público, né? Então, obviamente tudo é gratuito, eu quero apenas passar a mensagem para frente, né? Porque nesse livro ele aborda a saúde como um propósito de vida. Eu acho isso de uma beleza profunda, né? Porque todos nós a gente coloca, por exemplo, eu tenho um propósito de passar no concurso, eu tenho um propósito de ser um grande empresário, eu tenho um propósito disso. As pessoas se predispõem a ter propósitos, mas não percebem que a saúde ela é a condição sine qua non de todos os outros. É o primeiro passo, né? É você estar com a saúde física, emocional. Não existe nenhum outro propósito. Se for um atleta, ele tem que estar com a saúde física em primeiro lugar, mas o emocional dele também, né? Então, tudo é primeiro a saúde, né? Para ser um atleta, para o que você quiser ser, você tem que estar com a sua saúde plena. Ele traz duas lições assim extremamente relevantes para o mundo de hoje. Que a saúde ela é um propósito de vida, um propósito máximo de vida, porque ela é condição sine qua non de todos os outros. Não existe qualquer outro propósito que vá dispensar que você tenha saúde. E outra grande lição é que a saúde, na visão dele, não é a saúde corporal apenas, né? Ele fala até uma frase forte, ele fala assim, não cuida apenas do corpo, cuida da alma. A alma quando ele fala alma, não no sentido só esotérico, mas no sentido de valores, do que você busca para si, do seu ego, né? A alma no sentido do ego. Esse livro Cidadela é a história de um rei sábio, mas obviamente não é uma questão política, não é um rei, não é ele defendendo a monarquia. O rei, ele está no mesmo sentido do rei filósofo de Platão. Como se fosse aquela sabedoria que nos governa. Então, quando você lê Cidadela, existe a história de um rei que está atravessando com o povo dele por um deserto. Então, a história, e esse rei, ele vai, dando conselhos e explicando o que é uma vida com propósito, o que é uma vida plena, o que é uma vida integral. Esse deserto é uma metáfora do nosso planeta, das arguras, da dificuldade,
viver é difícil. Ou seja, nada nesse planeta, de alguma forma, o planeta constantemente quer transformar. E o planeta, ele, de alguma forma, não é fácil estar vivo. Ter que comer, ter que dormir. O Saara, ele é essa dificuldade em estar vivo. E o rei, é no sentido dessa sabedoria interna que tem que lhe governar, que tem que direcionar o seu caminho para atravessar com o seu povo pelo deserto dessa vida. E aí, na medida dessa travessia, ele vai trazendo insights muito profundos sobre o que é essa sabedoria e como a conquistá-la, né? Então, não vou aqui dar um spoiler completo, mas primeiro, quem quiser o ler, é só botar o seu e-mail, eu envio ele. Não leia esse livro como se fosse uma questão política, não é um rei defendendo a monarquia, mas sim é o rei interno. Nem é homem nem mulher, também não é uma questão de masculino ou feminino, é quem lhe governa, né? O ego que lhe governa. Outra metáfora muito bonita que eu acho também é a do Bhagavad Gita, que fala que nós somos essa carruagem com 6 cavalos, que são os sentidos, e essa carruagem, para a maioria das pessoas, é uma carruagem completamente difícil de segurar. Os sentidos, eles constantemente estão tentando chamar a nossa atenção, né? A gula, a visão, enfim, o tato, o nosso corpo, ele constantemente quer saciar os sentidos, e esse rei interno é esse cocheiro, essa sabedoria que controlar a força, né? Exato. Guiar cada um, né? A velocidade, Exato. o tempo, a força, né? Ter um equilíbrio, né, de tudo, né? Porque a grande pergunta é assim, eu acho que todo mundo já sabe o que é que faz bem à saúde. Eu acho que a gente já escutou. Isso tem o Google, tem tudo hoje. Agora, a falta da informação, né? Não existe, né? Todo mundo sabe o que é bom para a saúde e o que não é. Todo agora, mundo a sabe. grande pergunta é por que nós não fazemos? Agora, o que te impede, né? O que te impede de mudar. Pois né? E a gente aprende muito. Eu tenho uma instituição sem fins lucrativos, você também tem, né? O Salvo Sertão, eu tenho uma instituição também sem fins lucrativos, Instituto Help Your Hands, e nesse meio que eu conheci muitas pessoas das organizações sem fins lucrativos, e aí tinha lá, mas o que foi que te trouxe, né, a criar esse projeto, né, essa instituição, essa ONG, né? Então a gente sempre dizia lá que tinha 2 caminhos, ou veio pela dor, né, porque viveu alguém ou passou por alguma situação de dor e aí decidiu, né, investir nisso, ou vem pelo amor, né? Então, aí eu puxo isso para a vida da gente, né? A gente vai decidir, né, mudar nosso estilo de vida, né, pelo amor a nós, pelo amor à vida, né, pelo amor ao próximo também. Porque quando a gente está cuidando da gente está cuidando do próximo, né? Então, se eu estou investindo na minha saúde hoje, amanhã não vou dar trabalho, né? Não vou estar tendo a minha independência com meus 80 anos, aí vou estar com independência, com mobilidade, não preciso estar, né, incomodando tantas as pessoas, limitando a vida de outros, enfim. E aí a gente tem essas escolhas. Então, vamos escolher o amor, né? O amor por si, pela vida, né? Agradecer o dom da vida, né? Valorizar isso diariamente. Sim. E, segundo lugar, pode ser pela dor. Então, muitas pessoas mudam o estilo de vida depois de um câncer, depois de um susto, né? Com um infarto, né? Uma coisa que impacte, tem impacto forte na sua vida. E aí, a partir dali, você vai valorizar. Mas não é muito melhor, né, a gente ir pelo amor, né? É muito menos doloroso, né? E às vezes a gente não tem esse tempo. Porque pode vir uma doença, uma coisa rápida, e a gente não ter esse tempo de mudar e recomeçar e mudar uma vida nova, um novo estilo de vida. Então a gente não tem esse controle, né, da vida. Claro que um dia todos nós vamos, mas vamos o mais tarde possível e vamos viver da melhor forma possível, né? É muito bonito, tem um conceito da medicina funcional, que ele compara, tem um médico colombiano também que eu adoro, ele fala tão bonito, que a gente envelheça como as árvores, né? De pé. Né? E outra coisa, para uma árvore estar bonita, para uma árvore produzir seus frutos, né? A primeira coisa é a terra, né? É o terreno, como é que está aquele terreno? Então, eu não posso cuidar da folhinha, né? Eu tenho que cuidar do terreno, eu tenho que cuidar, né? Para ela, o galho, a folhazinha é um reflexo, mas
lá profundo, né? Das raízes, como é que estão. Então, isso reflete em nós também, como é que está todo um contexto para a nossa aparência física, digamos assim, é um reflexo do nosso interior, né? É uma bela metáfora, é bem isso, né? A mente, ela é a nossa salvadora, mas ela também pode ser a nossa perdição, né? A grande maioria das pessoas, ela tem uma incapacidade de lidar com a própria mente. Ela acaba vítima dos impulsos, ela acaba vítima de emoções não maduras, né? Ou de uma visão errônea sobre o que é a vida e qual o propósito de vida dela, né? Então, a grande maioria das pessoas, elas estão doentes por uma questão física que surgiu de um problema de visão, de um problema de autoconhecimento. Ela tem uma visão incorreta que acaba gerando um corpo doente porque ela não soube usar esse mecanismo maravilhoso que ela tem, que é a própria mente, que pode ser um grande caminho de salvação, um grande caminho de abstinência, de controle, de harmonia, de estabilidade, mas a mente é essa carruagem de 6 cavalos que podem também estar completamente indomados, e as pessoas elas vão acabar sendo puxadas pelos cavalos de emoção para emoção. Então como aquele que você falou, o filme Divertidamente, né? Então surge a raiva, ela age de acordo com a raiva. Surge o medo, ela age de acordo com o medo. E a grande maioria das pessoas, ela se machuca os outros porque elas estão apenas deixando extravasar aquela emoção interna que ela não conseguiu trabalhar, porque elas não tiveram a capacidade de abstração, de silêncio, de meditação, nós temos um grande instrumento chamado mente, que ele é muito difícil de ser utilizado, e é preciso muitos anos e muita prática para a gente aprender a usar a própria mente. E os orientais, né, são fantásticos nisso, né? Tudo o controle, né, da Exato. mente, né? E isso já está cientificamente provado, né? Quanto é importante esse controle das emoções. Aí o físico vai ser uma consequência, né? Eu recomendo que todo mundo assim tente meditar, sabe? Que não e procure a sua forma de meditação. Não precisa ser, eu já tentei e não deu certo. Existem milhares de formas. É porque a palavra meditação ela ficou um pouco confusa no Ocidente, como o ato de pensar, mas a palavra meditação, originalmente no sânscrito, ela é uma palavra muito próxima a se familiarizar. Então você precisa se familiarizar com sua mente, você precisa entender os processos dela, né? Então, por exemplo, tente meditar antes de dormir. Não é errado começar a meditar e dormir. É até bom, por exemplo. Toda noite você dorme, então todas as noites antes de dormir você vai estar numa posição estável, olhando para cima, com os olhos fechados e, por exemplo, fique apenas observando o silêncio em sua volta, tente visualizar uma cor, um azul, por exemplo, é uma cor muito boa para dormir. Então, fique em estabilidade e se imagine, por exemplo, mergulhando dentro de um azul. Se ajudar um som, por exemplo, um som que não seja com vozes, mas sim sons constantes, mantras, chuvas, pássaros, coisas que consigam lhe trazer para dentro. E você vai saber que você está meditando quando você começar a perceber que você está consciente, mas o seu corpo já não está tão lá. Uma meditação profunda, ela é muito parecida com aquela situação onde você está sonhando, mas você sabe que está sonhando. Acho que todo mundo já vivenciou isso em algum momento da vida, de você estar percebendo que está sonhando e seu corpo não está ali. Então, essa capacidade de abstração, de você sair do mundo daqui, desse mundo consciente, e cair no mundo da mente, é um tipo de conhecimento incrível, porque vai lhe dar a capacidade de agir melhor com suas emoções. Você vai ver sua emoção surgir e você vai ter um tempo de saber, eu quero ir de acordo com ela ou não quero. Por exemplo, surgiu a ganância, surgiu a raiva, surgiu a ambição. Uma pessoa que tem uma mente incontrolada, quando surge a raiva ela já age. Quando surge a vontade ela já come. Quando surge a preguiça ela já não se move.
Uma pessoa que tem uma mente mais madura, ela vê a emoção surgir, mas ela tem mais Controle, maturidade, né, de entender. Não quero aderir a isso, não quero aderir a essa emoção. Então ela vê a emoção surgir e ela tem a capacidade de escolha. O equilíbrio, né? É o equilíbrio. Das emoções. É o equilíbrio das emoções. E é fundamental para nossas escolhas, para o nosso dia a dia, para a gente ter mais paz, né, no trânsito, em casa. Né? Então, vai refletir, né? Exato. Esse nosso equilíbrio, essa nossa inteligência emocional vai refletir na minha saúde, na minha convivência, seja em casa, seja no meu trabalho, seja no meu social. Né? Exato. A gente vai impactar. E a gente, às vezes, quer muito terceirizar, né? Então, a gente quer entregar a saúde da gente a um nutricionista, a um médico, a um personal, que, na verdade, está nas suas mãos, né? Está em nossas mãos, né? Um religioso, eu quero que Deus me cure, eu quero que isso apenas... É como se, constantemente, como você disse, que alguém traga a cura para você. Quando, na verdade, realmente a cura ela vem de si. É uma decisão, né? É uma escolha, né? E constante, né? A gente todo dia tem que estar aprendendo, né? Se renovando e não se martirizar tanto com os erros, né? Erro é uma coisa que faz parte, né, do nosso dia a dia, né? A gente comete um erro aqui, aí amanhã a gente não comete mais esse erro, mas vão vir outros. Né? E a gente tem esse aprendizado e viver isso, né? Como você falou, uma escolha, por exemplo, eu tenho a escolha de pedir uma comida, um hambúrguer no iFood, ou eu tenho a escolha de trabalhar um pouquinho mais, ter que cortar umas verduras, ter que ajeitar a cozinha, fazer uma comida boa, fazer uma sopa, fazer uma comida de verdade. Aí é isso, né? Esse controle emocional. Eu quero a coisa imediata, rápida, fácil, tecnológica. Aperta aqui, vai aparecer aqui na minha porta. Ou eu quero ter que andar até a feirinha orgânica, escolher uma comida boa. Saborear aquele trabalho de ter andado até lá, escolhido, conversado, ajudado o pequeno agricultor, feito parte da minha comunidade, ter escolhido alimentos puros. Entender que alimento de verdade não é aquele alimento bonitão de supermercado grande, que você vê aquela cenoura daquele tamanho toda perfeita. Cenoura de verdade é aquela cenoura feinha, mas cheia de nutriente, né? A comida de verdade ela não tem maquiagem. A comida de verdade ela é o que ela é. Ela, às vezes ela pode ser muito a aparência é muito diferente, mas ela é isso que você está buscando nutriente, né? Você está buscando combustível para o seu corpo. Então, ande até a feira, converse com as pessoas, apoie o agricultor local, volte para sua casa, ajeite sua cozinha, lave os pratos, organize o seu ambiente, deixe sua cozinha cheirosa, bonita, limpa. Faça daquilo ali um templo, né? E não apenas um local de você chegar e jogar plástico e comer e jogar as coisas e ver um empregado e vai limpar aquilo. E depois que você se sentir cansado, mas isso é muito trabalhoso, depois descanse, depois deite, depois durma o que o seu corpo quer, aquela cesta boa. E quando levantar, tem a sala toda aqui para organizar, vamos lá organizar, tem essa luz aqui para consertar aqui em casa. Fala assim, mas eu não sei, mas eu aprendo, mas eu peço ajuda, mas eu faço. Então se movimente de acordo com o seu dia, com o seu tempo. Administrar melhor, né, nosso tempo, né? Temos o tempo aí e a gente é quem administra ele, né? Exato. Então, Guido, vamos aqui já, o papo tá maravilhoso, mas a gente vai marcar um outro momento para a gente conversar mais. A gente nem falou aí da ONG, né, Salve o Sertão, depois a gente vai conversar. Eu também sou sertaneja, então a gente vai ter aí muito o que conversar em outro momento. Então, vamos aqui agradecer a belíssima contribuição, né? Que surjam mais pessoas, né? Que a gente estamos fazendo a nossa parte, né? Procurando contribuir, despertar as pessoas, né? Para esse cuidado com si próprio primeiro, né? Em primeiro lugar a gente, né? E depois, né? Vamos cuidar aí, né? Do planeta, vamos mudar nossos hábitos. Depende de cada um, né? Cada um mudando, a gente vai contribuir para ter um resultado, um contexto, né? Não é delegar, né? Dizer, não, eu não tenho nada a ver com o problema do Rio Grande do Sul, eu não tenho nada a ver com as mortes pelo calor, né? Na Arábia Saudita, eu não tenho nada a ver com o calor da Índia. Não temos. Nós temos a ver com tudo isso. Temos nossa parcela. Nossas escolhas individuais é que estão causando elas tudo isso. Então, precisamos todos nós mudar, né? De pouco em pouco, mas a gente precisa divulgar
e termos essas mudanças. Então, gratidão aqui pela presença, Que pela bom. contribuição. E vocês aí, nos comentários, coloquem, né? Eu quero, vão ganhar esse livro maravilhoso. Cidadela, o nome do livro, de um autor famosíssimo, né? Que todo mundo conhece, O Pequeno Príncipe, mas esse livro também é maravilhoso, de Antoine de Saint-Exupéry. Então, vamos lá. E aguardo vocês no próximo episódio.